Olá, sejam bem-vindos ao programa Viver com Saúde. O nosso programa é transmitido pelas multiplataformas digitais da Igreja Cristã Maranata. O tema do nosso programa é doenças da tireoide. Nós vamos falar um pouquinho sobre hipertireoidismo, hipotireoidismo, nódulos e câncer de tireoide. E a nossa convidada é a doutora Xênia Leite. Seja bem-vinda, doutora. Obrigado pelo convite, prazer, Pai do Senhor a todos que estão ouvindo. A gente vai falar um pouquinho da tireoide, agora chegando na parte do nódulo e no câncer, né? E dando uma revisão aí sobre o hipotireoidismo e hipertireoidismo. Você podia, então, reforçar o que a gente já estudou um pouquinho, a gente já ouviu e aprendeu um pouco sobre a tireoide, né? E sobre os principais problemas, que são o hipo e o hipertireoidismo. Você podia lembrar os nossos telespectadores sobre essas doenças? Bem, o hipotireoidismo é quando a tireoide está trabalhando mais devagar, produzindo menos T4 abaixo, o TSH aumenta, a gente consegue ver isso no exame laboratorial, exame de sangue. Os sintomas levam a fadiga, cansaço, queda de cabelo, sonolência, ganha um peso também, é um peso pequeno, não é tão importante, mas contribui sim, o hipotireoidismo contribui para o ganho de peso. Também pode levar o intestino preso, alteração de humor, como depressão, por exemplo, alteração de colesterol. Então é importante o tratamento do hipotireoidismo. O hipotireoidismo a gente trata com a reposição do hormônio, como a tireoide não está trabalhando bem, como ela não está produzindo de forma suficiente, a gente dá o hormônio pronto, que é a levotiroxina, que é o T4. É basicamente esse o tratamento, a gente espera sempre a melhora dos sintomas. É importante também comentar que o hipotireoidismo ele causa sintomas que outras doenças, outros problemas de saúde também causam. Por exemplo, a anemia. A anemia também dá cansaço, fadiga, sonolência, queda de cabelo. Então é sempre bom a gente também fazer uma avaliação de forma completa no paciente, não só a tireoide, né, mas outros exames também. O hipertireoidismo já é o contrário. É uma produção exagerada da tireoide, a tireoide está trabalhando muito, está produzindo mais T4, então o T4 sobe, o TSH abaixa. Né? O hipotireoidismo dá sintomas meio que opostos do hipotireoidismo. Deixa a pessoa mais acelerada, mais agitada, a pessoa não dorme bem, tem uma perda de peso involuntária, a pessoa não está fazendo dieta, não está fazendo nenhum exercício para perder peso, o intestino já solta, e a pessoa pode, assim, ao contrário da depressão no hipotireoidismo, a pessoa fica mais nervosa, mais ansiosa. Tá? O tratamento, ele já tem, assim, mais opções. Quando é doença de Graves, que é a principal causa de hipertireoidismo, como a doença de Graves é uma doença autoimune, a gente faz o Tapazol primeiro como opção, a primeira opção de tratamento, a primeira escolha é o Tapazol, porque o Tapazol em alguns casos, na metade dos casos mais ou menos, a gente consegue a cura, porque esse Tapazol ele faz uma modulação no sistema imunológico e ele pode levar à cura, a pessoa fica livre do hipertireoidismo, a pessoa volta ao normal, ela para de produzir muito, ela volta a níveis normais de T4. Quando a gente não consegue fazer isso, com o Tapazol, a gente dá a opção de iodo ou cirurgia, vai depender de cada caso, tá? É basicamente isso. E aí, a gente podia falar um pouquinho sobre câncer de tireoide e um pouquinho sobre nódulos. Você podia explicar, assim, o que aparece, como identificar, se tem algum sintoma que faz a gente pensar nisso, como que funciona? Pensando na tireoide, tanto o nódulo quanto o câncer, eles são assintomáticos, eles não geram nenhum sintoma na pessoa. A gente não consegue, assim, pensar num sintoma, no nódulo ou no câncer da tireoide. Então, assim, é um pouco complicado pensar na clínica. A gente tem que fazer realmente o exame clínico, a palpação da tireoide, tá? Para sentir o nódulo. Às vezes não é possível sentir, porque o nódulo ainda é pequeno, a gente faz uma ultrassom. Então, a gente, às vezes, tem que complementar o exame físico, né, que é a inspeção, que é olhar e a palpação, com a ultrassom. A ultrassom é muito importante, ela consegue ver nódulos menores, que, às vezes, assim, na palpação, a pessoa, mesmo a própria pessoa ou o médico não consegue sentir. Uma coisa importante de falar é que em torno de 60% da população brasileira tem nódulo. Então, o nódulo é assim, é muito comum, é fácil de achar. Muitas pessoas fizerem ultrassom, muitas pessoas vão encontrar nódulo. Mas ter nódulo não quer dizer que tem câncer, tá? Então, assim, ter nódulo não quer dizer que a pessoa tem precisa fazer tratamento, precisa fazer punção. Isso é só adiantando, porque as pessoas se assustam muito quando elas vêm, às vezes, com uma ultrassom, que às vezes está fazendo por outro motivo, estava fazendo uma tomografia, uma ressonância por outro motivo e encontra nódulo. Então, assim, eu sempre falo para o paciente, olha,
5% desses nódulos, né, dessa população, que é 60% da população, é muita gente, Sim, né? muita Então, gente. 5% desses nódulos são nódulos malignos, que são câncer. Então, assim, a imensa maioria, 95% são benignos. Então, eu falo isso já para tranquilizar o paciente, porque ter nódulo não quer dizer que você tem câncer de tireoide. Nódulo é uma coisa muito comum, a gente mesmo, considerando isso, mesmo assim, a gente não recomenda todo mundo fazer ultrassom. Tá? Porque vai encontrar muito nódulo e, graças a Deus, a maioria é benigno, tá? A maioria encaixa aí nessa categoria que a gente não precisa ficar investigando, fazendo tratamento, tá? E quais são os sinais de alerta para o câncer de tireoide? Então, não existe assim alguma coisa que a gente observe, que chame a atenção, que a gente pense no nódulo. Existem fatores de risco, por exemplo, história familiar de câncer de tireoide é muito importante, sempre tem que conversar com o paciente, né, se tem alguém na família, tanto o nódulo quanto o câncer, tá? Então, tem na família nódulo, a chance de você ter nódulo é muito grande. Tem na família câncer de tireoide, a chance de você ter é maior também de câncer de tireoide. Tá? Uma outra coisa importante também é a exposição à radiação, seja de forma acidental, né? Seja profissional, que tem pessoas que lidam com a radiação, ou a própria pessoa fez um tratamento anteriormente, às vezes na infância, de radioterapia na região do pescoço, e lá na frente, depois de uns anos, aparece o nódulo ou o câncer. Então, existem algumas coisas que a gente tem que olhar, conversar com o paciente, olhar, ter um olhar global no paciente, para a gente ter uma noção se aquele nódulo pode ser maligno ou benigno. Tá. E assim, quando é diagnosticado câncer de tireoide, qual é o prognóstico desse paciente? Então assim, quando a gente detecta o nódulo ou no exame clínico, né, o médico fazendo a palpação, ou na ultrassom, a gente olha a ultrassom, a gente olha toda a história. Por exemplo, se a pessoa tem história na família, a mãe teve câncer de tireoide, a gente faz a ultrassom e assim, a gente vai fazendo uma investigação pensando naquele nódulo, possivelmente um câncer. Então, a gente olha toda a história clínica do paciente e olha a ultrassom. Na ultrassom, existe característica do nódulo que diz que ele é maligno ou benigno. Então, a gente olha para a ultrassom, a gente usa a ultrassom para saber se precisa fazer biópsia ou não. Tá? A biópsia, na verdade, é uma punção, né, que pega um pedacinho pequenininho e manda para o laboratório, para o anátomo patológico. Lá eles trazem, né, eles mandam, depois de uns dias, o resultado mostrando se é benigno ou maligno. Tá? Baseado nessa punção, no resultado dessa punção, a gente continua, né, o tratamento, que a gente recomenda a cirurgia. Quando a gente confirma que é maligno, porque, como eu falei, a maioria vem benigno, graças a Deus, vem categoria 2 que a gente fala, né, que é a categoria benigna. Então, assim, nesses casos que vem benigno, depois da punção, isso vai depender da ultrassom. Então, a ultrassom, o médico endocrinologista, ele vê a ultrassom, ele vê a imagem da ultrassom, ele vê como é que é o nódulo é grande, o nódulo é pequeno, dependendo do tamanho, precisa de fazer punção. Existe característica própria do nódulo, específica do nódulo, que diz que ele é maligno ou que ele é benigno, tá? Existem nódulos que a gente já olha, já bate o olho e já sabe que é benigno. Uma coisa importante também é muito comum cisto na tireoide. Cisto é uma coisa benigna, eu acho que é bom até a gente avisar, porque muita gente aparece com ultrassom com cisto, né? E o cisto na tireoide é uma coleção, é uma bolsa de água. Então, assim, é super benigno, não vira câncer, tá? E é uma coisa, assim, que pode até se repetir a ultrassom no ano depois, pode até sumir, tá? Pode aparecer mais, pode sumir, pode diminuir, pode... Então, assim, a gente vai acompanhando. Mas o cisto, ele é benigno, eu falo acompanhando assim, mais para a tranquilidade da pessoa, do paciente. Mas cisto é uma coisa benigna, eu sempre falo para o paciente, fica tranquilo que a gente não precisa acompanhar. Quando é nódulo é diferente, tá? O nódulo benigno, ele pode virar um nódulo maligno? Assim, é muito raro, muito difícil, tá? Pode acontecer, tá? Mas não é comum. A gente avaliando essa ultrassom, fazendo uma análise dessa ultrassom, a gente recomenda a punção para a pessoa. Então, a pessoa faz uma nova ultrassom depois e ela vai fazer uma punção guiada pela ultrassom. Então, o médico que está fazendo, ele se guia pela ultrassom onde que ele vai colocar a agulha. Aí tira um pedacinho e manda para o laboratório. Dependendo do resultado, a gente recomenda. Se vier benigno, a gente vai fazendo acompanhamento, tá? Só com ultrassom, não precisa fazer mais nada, só com ultrassom. E aí, acompanhando ao longo do tempo, se ele continuar benigno, a gente nem para. A gente nem continua, a gente para de fazer o acompanhamento. Quando ele vem maligno, vem suspeito de malignidade, a gente recomenda a cirurgia. A cirurgia da tireoide, ela pode ser feita de duas formas.
A tireoide, ela tem dois lados, a gente chama de lobo, tá? Quando a pessoa tem um carcinoma, né, um câncer de tireoide pequenininho, que não é muito invasivo, que não se espalhou pelo pescoço, a gente pode fazer uma lobectomia, que é a retirada de só uma parte da tireoide, Sim. só um lado da tireoide. São, assim, a maioria dos casos até. Dependendo do caso, dependendo do câncer, dependendo de como ele foi, né, de como foi o resultado dele, a gente faz a tireoidectomia total, que é a tirada toda da tireoide. Então, a gente pode tirar uma parte ou tirar ela toda. Nos casos que a gente tira toda, a gente às vezes precisa complementar com iodo. Aquele iodo lá que é feito no hipertireoidismo, Sim. é feito aqui também uma dose muito maior. Então, assim, é basicamente isso. A gente sempre seguir pela ultrassom, a gente faz a biópsia quando precisa, tá? Se ele tiver uma cara boa, né, umas características benignas na ultrassom, a gente não faz punção. A gente faz punção quando precisa, quando a gente realmente vê que precisa de fazer punção naquele nodo. Se tiver 5 nodos suspeitos, a gente precisa, na ultrassom, a gente precisa fazer a punção. E quando é benigno, a gente nem faz. Tá? Então, assim, a gente parte para punção, para cirurgia, quando a ultrassom mostra que precisa de fazer punção. Então, resumindo, é ultrassom, punção, se for necessário, e cirurgia dependendo do resultado da punção, tá? Então, é basicamente isso, mas assim, é interessante que a maioria dos casos, quando faz punção, vem benigno, já confirmando aquela estatística, né? Que a maioria dos nódulos são benignos, graças a Deus. Sim. E aí, como que é o processo de recuperação da cirurgia, assim, quando é necessário fazer essa cirurgia de retirada, talvez, de uma parte, de um lobo da tireoide, ou da tireoide como um todo? Como é o processo de recuperação desse paciente? Ele vai ter que ter um tratamento posterior? Como que funciona? Sim, nos casos que tira só uma parte, que sobra, né, um restante, a pessoa, esse restante, a pessoa consegue manter os níveis de T4 dela normal. Então, a gente, assim, faz a cirurgia, tira, faz o acompanhamento do outro lado, que pode aparecer câncer do outro lado. Então, é uma pessoa que precisa fazer ultrassom anualmente, Sim. né? Precisa fazer o acompanhamento, e ela não precisa de tomar hormônio, porque como tem tireoide ainda, é a tireoide que restou dá conta do recado. Quando a gente tira ela toda, a gente precisa repor, porque como tirou, ela não está produzindo mais, a pessoa não tem mais, e precisa repor, que é justamente aquele hormônio que a gente dá lá no hipotireoidismo, porque quando a pessoa tira a tireoide, ela fica em hipotireoidismo. Sim. Então a gente dá o T4, dá a levotiroxina, que é o purão, o levóide, o sintróide, o tirox, tem vários. Geralmente a cirurgia, se for feita por uma equipe experiente, né, cirurgião de cabeça e pescoço, dá tudo certo, a pessoa se recupera bem, tá? Em um mês a pessoa volta aí ao trabalho, né, se der tudo certo, porque a tireoide, ela fica perto de nervo, tá? Ela fica perto de uma outra glândula paratireoide. Então, assim, sempre tem que acompanhar, logo depois da cirurgia, tem que acompanhar com o médico, sim, para fazer exame, para ver se está tudo bem, se a cirurgia correu bem. Sim. Como eu falei, nesses casos que tira a tireoide, tem que tomar o hormônio da tireoide, e o levotiroxina tem que tomar pro resto da vida. É como se tivesse um hipotireoidismo, tem que fazer reposição direto. Mas, de modo geral, é uma cirurgia mais assim, maior, né? Uma cirurgia de grande porte, mas normalmente tem uma recuperação boa, tá? Normalmente dá tudo certo, e, de modo geral, a pessoa fica curada, porque o câncer de tireoide, ele tem, assim, um comportamento mais benigno, né? Um comportamento, assim, ele cresce lentamente, os principais, né? Ele cresce lentamente, ele tem um bom prognóstico, né? Normalmente a pessoa tem uma alta taxa de cura com a cirurgia, depois, às vezes, fazendo iodo. Esse iodo, a gente faz a complementação do iodo em alguns casos em que o câncer precisa, assim, de ser eliminado de uma vez por todas. Então, quando a gente tira a tireoide toda, pode ficar alguns restinhos que na cirurgia não conseguiu tirar. A gente faz iodo justamente para chegar nesses restinhos que a gente não conseguiu ver e destruir, terminar, né, de tirar e destruir o tecido da tireoide, que a gente não pode deixar ali, porque se deixar pode virar câncer. Sim. Então, a conduta, o acompanhamento é diferente quando a pessoa tira só uma parte ou quando tira tudo, tá? Então, de modo geral, acho que assim, é importante fazer um acompanhamento com o endocrinologista, assim, né, depois que faz a cirurgia, seja ela parcial, seja ela metade, seja ela inteira, né, por completo, justamente para fazer a reposição do hormônio, para fazer a avaliação depois, né, se tiver alguma complicação depois da cirurgia. Aproveitando falar dos tipos de câncer de tireoide, né, a gente tem 4 tipos de câncer de tireoide.
O principal é o papilífero. Ainda bem, assim, eu falo que ele é o mais comum e o menos agressivo, né? Ainda bem, né? Porque ele, assim, ele corresponde a 70%, 80% dos casos. É a maioria, né? Sim. A imensa maioria é o papilífero, que é o mais, assim, é o que tem resposta melhor ao tratamento. É o mais benigno, né? O crescimento dele é lento, a taxa de cura dele é alta. O segundo, mais comum, é o folicular. Então, assim, ele corresponde a em torno de 10% a 30%. Isso varia, né? Mas juntando o papilífero e o folicular, que são os mais comuns, assim, disparado, mais comum comparado aos outros dois, né, restantes, eles têm uma progressão lenta, né? Eles têm um crescimento mais lento, têm uma boa resposta ao tratamento, à cirurgia, tá? Ao iodo, quando for necessário. O folicular comparado ao papilífero, ele é um pouquinho mais agressivo, né? Costuma ter metástase, né? Quando o câncer espalha, né? Mas ainda assim, comparado aí com o papilífero, ele é um pouquinho pior, mas perto dos outros que eu ainda vou falar, é porque o câncer de tireoide tem extremos, né? Os mais comuns são benignos e os mais raros são, assim, muito agressivos. É difícil o tratamento, nem sempre tem cura com a cirurgia. São câncer que espalha, né, tem a metástase. O terceiro lugar é o medular, que é um câncer agressivo, mais raro. Tem a ver com síndromes genéticas, então na família costuma ter. É um câncer difícil de tratamento, a cirurgia nem sempre, né, leva a cura. E tem o último, que é o pior de todos, que assim, realmente ele é muito raro, é o anaplásico. É um câncer muito agressivo, muito assim, ele se espalha muito rápido, ele cresce muito rápido, a sobrevida dele realmente é menor, a expectativa dele, o prognóstico dele é ruim. Mas ainda bem que ele é muito raro, ele é o mais raro dos quatro, né? Então, assim, a tireoide, de modo geral, o câncer de tireoide tem um bom prognóstico, tem, assim, uma taxa de cura alta, tem uma boa resposta ao tratamento, e como a maioria são aquele papilífero folicular, a maioria tem cura. A maioria, assim, se conseguir detectar de forma precoce, consegue fazer cirurgia, consegue ficar livre, ficar curado aí do câncer. Eu vou te fazer 2 perguntinhas, que aí a gente vê se fazem relação. A gente usa, por exemplo, quimioterapia e radioterapia no câncer de tireoide? Nos mais comuns, papilífero e o folicular, não. Tá? Geralmente o iodo já conta, por eles serem mais tranquilos, né? Eles respondem à cirurgia, né? De modo geral, a gente consegue tirar aí o câncer todo, né? Tira a tireoide toda, e o iodo dá conta. O medular não responde a iodo, então nesses casos entra a radioterapia e quimioterapia. O anaplásico também, porque não responde a iodo. Né? O iodo, ele chega para finalizar, ele termina o que a cirurgia começou. O medular não responde nem o anaplásico, por isso que eles são agressivos, eles espalham, a gente não consegue controlar ele muito bem. Eles são bem mais raros, bem mais raros. O medular é um pouco mais comum que o anaplásico, ele tem muito a ver com síndrome genética, neoplasia endócrina múltipla, para quem conhece. Então, assim, radioterapia e quimioterapia é mais para esses cânceres mais agressivos, quando a gente não consegue, às vezes, resolver com a cirurgia, e nem iodo é tentado, porque o iodo eles não respondem a iodo. E a última coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, você falou que quando tira a tireoide, a pessoa tem que tomar o hormônio por toda a vida. Sim. E aí eu fiquei com a dúvida, no caso do hipotireoidismo, que a pessoa produz pouco, ela tem que tomar o remédio pro resto da vida? Sim, tem que tomar pro resto da vida, porque o hipotireoidismo, quando ele se desenvolve, ele não desenvolve de um dia para o outro. Mas quando ele se desenvolve, por a pessoa ter predisposição genética, principalmente aquela tireoidite Hashimoto, que é uma predisposição genética, a doença autoimune é uma predisposição genética, às vezes tem um gatilho, alguma coisa que desencadeou, né, que abriu o quadro, mas quando a pessoa desenvolve hipotireoidismo, a tireoide ela vai ficando mais lenta. Eu brinco com os pacientes que ela aposenta. Então, quando ela aposenta, quando ela para de trabalhar, a gente tem que dar o serviço pronto, a gente dá o T4, né? E tem que manter o T4 pro resto da vida, porque a gente precisa de hormônio tireoidiano pro resto da vida, tá? O hormônio tireoidiano controla a pressão, por exemplo, tá? Quando a pessoa fica muito tempo no hipotireoidismo, pode elevar a pressão, pode aumentar o colesterol, que não é bom pro idoso, né? Então, assim, a gente tem que fazer o tratamento, sempre avaliando, né, o exame laboratorial, para a gente ver a função da tireoide, a gente faz o TSH e o T4, né, o T4 livre. A função da tireoide caminha de forma paralela ao nódulo. Então, assim, por que eu estou falando isso? Muita gente vem com nódulo e
e questiona, será que minha tireoide está funcionando bem? Ou ao contrário, tem hipotireoidismo, mas será que eu tenho nódulo? Então, assim, ter hipotireoidismo não quer dizer que você tem nódulo, e ter nódulo não quer dizer que você tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo, né? Sim. Então, a função da tireoide a gente avalia de uma forma, e a anatomia, né, o nódulo, o cisto, né, o que for que tiver na tireoide, a gente avalia com ultrassom, né, com a palpação. Então, elas caminham de forma independente, né? Sim. Então, a gente vê a tireoide na função no exame de sangue. A pessoa pode ter hipotireoidismo e não ter câncer, né? Pode ter hipertireoidismo e não ter câncer. Inclusive, o hipertireoidismo, ele diminui essa chance de ter câncer. Normalmente, a gente encontra nódulo e câncer de tireoide em pessoas que estão com TSH mais elevado, ou normal ou elevado, Sim. que seria o hipotireoidismo. Né? Então, assim, eu sempre falo, eu sempre explico isso porque a pessoa vem muito preocupada, ela está com hipotireoidismo, eu quero fazer ultrassom. E como eu falei, a gente não recomenda ultrassom para todo mundo. A gente vai encontrar nódulo muito, muito fácil nas pessoas. E ter nódulo, a pessoa fica muito preocupada, né? E a gente às vezes fala, 95% dos casos são benignos, mas assim, a pessoa fica muito preocupada com nódulo, né? Com certeza. É normal, é comum, né? Mas assim, a levotiroxina, o T4, tem que tomar pro resto da vida. Dependendo aí da necessidade, precisa ajustar a dose para mais ou para menos. Ou até manter, dependendo do caso. Tá joia. Doutora Shane, eu te agradeço mais uma vez por ter vindo aqui. Foi muito interessante, muito bom ensinar e mostrar para as pessoas o prognóstico das doenças, o que a gente pode ter, como a gente pode cuidar das doenças, até para a gente caminhar junto com os nossos médicos, né? Porque a gente costuma ser, às vezes, teimoso, né? Esquece de tomar medicação, para de tomar por um tempo, aí fala que cansou daquele remédio, e então isso é comum nos pacientes, e aí a gente mostrando a importância de cuidar, de manter o tratamento, de manter o acompanhamento com o profissional, né? Então isso foi muito importante para a gente ensinar as pessoas. Te agradeço muito. Eu agradeço a oportunidade. Falar de tireoide é importante, é muito comum, né? É uma queixa muito comum. Problemas de tireoide são muito comuns. E é importante a gente falar um pouquinho para explicar, para esclarecer um pouco as dúvidas, né? Aproveitando falar do hormônio da tireoide, que você perguntou que se precisa tomar para o resto da vida. Uma coisa importante, as pessoas precisam tomar esse hormônio em jejum, quando elas decidem tomar de manhã, né? Não tomar com nada, nem com outro remédio, então tomar só com água. Mas para quem tem dificuldade de tomar de manhã alguma coisa, né? Às vezes esquece, pode dar um intervalo de 2 horas da janta, tá? Então um pouquinho antes de dormir, né? 2 horas da janta, porque o hormônio da tireoide, qualquer coisa afeta ele. Então pode tomar em jejum, com nada, né? Nenhum outro remédio, com nenhum outro alimento. Mas se a pessoa tiver dificuldade de tomar de manhã, você falou, né, que é importante tomar, é importante Sim. acompanhar, pode tomar à noite, tá? Depois da janta, dá um intervalo aí de pelo menos no mínimo 2 horas da última refeição, tá? Mas tireoide é bom demais falar e é bom sempre esclarecer as dúvidas, porque as pessoas têm muitas dúvidas com relação à tireoide, muitas vezes temores, né? E eu sempre falo que a tireoide, assim, ela dá muito problema, mas a gente consegue cuidar dela e fazer um bom acompanhamento, um bom tratamento com ela. Agradeço também a você, telespectador, que tem nos assistido. Convido a cada semana a assistir a nossa programação para saber mais sobre a sua saúde, sobre como cuidar da sua saúde. Escreva nos comentários, convido vocês a comentarem, a curtirem o nosso conteúdo, a informarem assuntos que vocês gostariam que fossem tratados aqui com a gente. E convido vocês a cuidarem da saúde e viverem com saúde. Obrigada.